Eu me chamo Maria de Virgens e esse seminário vai apresentar um pouco sobre os ODAs, que são os Objetos Digitais de Aprendizagem, tendo como base o texto 6, que foi compartilhado no ABA, do curso de especialização em Informática na Educação, especificamente na disciplina de Softwares Educacionais e Objetos Digitais de Aprendizagem, que é lecionada pelo professor Roger. Para dar início a essa apresentação, a gente parte do pressuposto do que é um ODA, do que são os objetos digitais de aprendizagem e qual é a sua importância no quesito da educação. Né? Nós vivemos hoje em uma sociedade cada vez mais tecnológica. Então, a própria educação ela sofre influência dos recursos que estão disponíveis para os professores e estudantes nesse meio da era digital. Nesse sentido, um dos principais recursos que estão disponíveis para o trabalho na educação são os objetos digitais de aprendizagem. E o que seria isso? Seria todos aqueles recursos digitais criados com o objetivo de favorecer e facilitar a aprendizagem, os processos de ensino e aprendizagem. Então, nesse sentido, a gente tem como exemplo os jogos, os vídeos, as animações, os infográficos, alguns mapas interativos, inclusive, que são diversas as possibilidades e são recursos que propiciam trabalhar conteúdos de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, de uma forma mais fácil, mais significativa, mais atrativa para os estudantes. Esses recursos, esses objetos digitais de aprendizagem, ele tem como uma característica fundamental a possibilidade deles serem reutilizados. Isso quer dizer que, a partir do momento que o professor cria um objeto digital de aprendizagem, ou um pesquisador, ou um aluno, um conjunto, né? Esse mesmo material ele pode ser reutilizado em outros contextos. É por isso também que, como a gente vai ver aí para frente, existem alguns repositórios, que são bancos onde há a possibilidade de compartilhar esses objetos, né? Fazendo com que crie, na verdade, uma rede colaborativa de aprendizagem. Podemos considerar assim. E por que seria importante, né? Os ODAs, eles têm essa possibilidade, eles favorecem, né? Ele tem como característica a sua importância fundamental, que é facilitar o processo de ensino e de proporcionar para os estudantes, inclusive podendo ter a possibilidade de ser um recurso criado de forma personalizada para a característica de cada estudante, para respeitar o ritmo, né, de aprendizagem de cada um também. Eles têm como principal fundamento dar um suporte para o desenvolvimento de várias habilidades. Aí, nesse sentido, a gente tem habilidades desenvolvidas pelos próprios professores na criação dos seus recursos e pelos alunos no contexto de que vão trabalhar com outras ferramentas, com outros recursos, que podem desencadear novos processos de desenvolvimento, né, cognitivo, físico, social, tudo mais. Agora a gente vai ter a gente vai ver um pouquinho sobre com alguns exemplos desses objetos digitais de aprendizagem, já que eles são bastante diversos, principalmente com as possibilidades que as tecnologias hoje em dia nos permitem, né? A gente pode ter objetos digitais de aprendizagem, como os vídeos e as animações, que são aqueles recursos que permitem trabalhar com linguagens visuais, conjugando com sons, né? Imagens e sons e participação de diversas pessoas, ou desenhos, né? Que são elementos bastante atrativos para diferentes níveis dos estudantes, faixa etária dos estudantes, né? Temos também os jogos digitais, que são aqueles jogos digitais criados para fins educacionais, na verdade. São aqueles jogos que eles permitem atrair e engajar cada vez mais os alunos no processo de ensino e aprendizagem, trabalhando conceitos específicos ou fazendo uma revisão. O professor pode utilizar também como uma estratégia para fazer uma revisão de um conteúdo bimestral, enfim. E tem também os simuladores, que seriam recursos criados no ambiente virtual para simular acontecimentos ou fatos ou fenômenos da natureza, da realidade, para fazer com que esses conceitos que são teoricamente ensinados nas salas de aula sejam melhor assimilados pelos alunos, porque eles vão estar vendo, eles vão estar simulando, experimentando a partir dos recursos tecnológicos disponíveis, né?
A seguir, a gente traz um pouquinho sobre os benefícios de se utilizar os ODAs. Então, um dos principais elementos que se destacam nesse processo de utilização desses recursos é a facilidade e a agilidade para os educadores. Então, existem diferentes recursos disponíveis já nos bancos digitais, nos bancos, né, online, que os professores, isso pode facilitar o trabalho do professor no, no contexto de utilizar algo que já está pronto, de facilitar, de dar várias opções para os seus estudantes, né? Isso aumenta a possibilidade de acesso à informação do estudante e do professor também. Ele também oferece, os ODAs também oferecem mais opções de pesquisas de informação, de notícias científicas, então, inclusive os sites, eles podem ser considerados um ODA. Há a possibilidade de disponibilizar ferramentas educacionais que façam com que aqueles alunos que se desenvolvem mais rápido, têm um processo de aprendizagem mais rápido, consiga aprofundar mais a aprendizagem de algum conceito, ou aquele que tem um processo de aprendizagem mais lento possa aprofundar isso sem ser no ambiente da escola, também pode ser são objetos que podem ser utilizados em casa, em outros tempos, que não seja o tempo da escola também. Há uma melhor visualização dos processos de ensino e aprendizagem. Os professores eles podem observar com mais clareza como é que cada aluno ele lida com qual recurso melhor, com qual recurso ele aprende melhor, né? Demonstra mais resultados positivos na sua aprendizagem. Há benefícios no contexto dos avanços tecnológicos, porque há a possibilidade de criar cada vez mais com uma variedade maior. E sem falar que são através da utilização desses recursos que as práticas pedagógicas elas podem ganhar novos sentidos. Então, a gente passa a pensar um processo de ensino-aprendizagem que não seja apenas aquele de uma aula expositiva, mas que traz para a sala de aula, para o próprio ambiente extraescolar, novas possibilidades de o aluno estar aprendendo. E sem falar na necessidade que a gente tem hoje em dia de estarmos fazendo com que os nossos alunos estejam motivados, engajados no processo de aprendizagem, sem desconsiderar a cultura na qual eles cresceram, né, que eles estão imersos. Com isso, nós vamos agora falar sobre possibilidades, sobre como utilizar esses recursos. Então, o autor do texto que traz essas reflexões para a gente, ele considera que parte de um método que deve ser definido pelo professor. Então, os ODAs eles estão integrados num caminho de ensino-aprendizagem que deve ser estruturado para promover a compreensão de conceitos e suas características. Então, nesse sentido, não é o uso de uma tecnologia por si mesmo, é a utilização de um recurso dentro de uma proposta pedagógica bastante planejada, sabendo a intencionalidade daquele uso. As aplicações de um modelo eles podem se dar em diferentes contextos, diferentes tempos de uma aula, de uma sequência didática, por exemplo, para abrir, para problematizar algum tema, para aprofundar em um tema, para fazer uma síntese, né, do conteúdo de uma aprendizagem que eles já estejam trabalhando. Há a possibilidade de incluir mais de um modelo nesse processo também. Isso vai gerando fazendo com que a prioridade, na verdade, desse uso é fazer com que o nosso aluno esteja cada vez mais motivado. Então, a gente parte do princípio de que essa aprendizagem ela deve ser envolvente. E com base numa aplicação bem planejada, bem estruturada, mediada, né, pelos professores, a gente acredita e defende que esses ODAs eles vão trazer resultados mais eficazes para a aprendizagem do aluno, de modo que essa aprendizagem seja mais significativa, já que favorece com que eles participem mais ativamente do processo de construção do seu conhecimento, né? Então a gente pode considerar, assim, de uma forma mais geral, que os ODAs eles vão trazer um pouco mais de motivação para o aluno, eles podem ser levados em conta do ponto de vista da aprendizagem personalizada e também propiciar uma maior compreensão dos temas de ensino, né, de aprendizagem. Isso por quê?
O uso dos ODAs, eles vão promover maior interesse e engajamento dos estudantes com o conteúdo, estimulando a aprendizagem ativa. Também, eles podem favorecer oportunidades para que os alunos avancem no seu próprio ritmo e atender às especificidades, como eu já venho falando, de cada estudante. E também eles podem utilizar recursos que sejam mais interativos, que sejam com várias mídias, várias linguagens. E isso faz com que o aluno ele tenha a possibilidade de aprofundar mais em alguns temas que ele tenha interesse maior, né? Por fim, assim como o autor traz para a gente uma possibilidade de uma lista, né, de recursos de bancos, de repositórios de bancos, onde são colocados vários sugeridos, né, colocados à disposição dos professores e a comunidade digital, onde a gente pode encontrar os ODS, os ODAs. Né? Um, um desses bancos, eu acho bem interessante, inclusive eu já utilizei com os meus alunos, são esse daqui, que é o de Currículo Mais, organizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Aqui a gente tem vários ODAs, como vídeos, mapas interativos, como atividades para você baixar, como videoaulas. Então, é bem diversas possibilidades de ODAs e que você pode selecionar lá nessa plataforma, por meio desse repositório, a disciplina, a série, como eu vou mostrar agora, por meio do nível de ensino, do componente curricular, do tipo de mídia que você deseja e por palavras-chave. Então, um dos materiais que eu gosto muito de pesquisar são, por exemplo, os mapas interativos. E aqui eu trouxe uma imagem com alguns mapas que estão disponíveis, que ajudam bastante no processo de explicação de um conteúdo da geografia, por exemplo, que é a minha área de formação inicial. E, além desses, existem várias outras amplas possibilidades disponíveis aqui nesse recurso. O link para acesso está aqui. Ao pesquisar por série, por conteúdo, você vai encontrar diferentes materiais e aí fica a critério do professor escolher aquele que melhor se adequa ao seu processo de ensino, à sua turma, ao seu contexto de trabalho. Por fim, a gente gostaria de sintetizar que os ODAs eles são recursos bastante viáveis hoje em dia no processo de ensino e aprendizagem de diferentes disciplinas e que estão disponíveis para o trabalho dos professores. Eles trazem bastante contribuição, mas tudo depende também da autoria, da autonomia do professor, de conhecer o seu contexto de trabalho, e é dessa forma que a gente vai aprofundando e aprendendo um pouco mais. Então, agradeço e obrigada.